Deus abençoe os amados irmãos, saúde a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, meus irmãos, hoje eu vou estar aqui recomendando para você alguns livros de patrologia e de patrística, conforme eu já havia prometido para você algum tempo atrás que eu iria fazer. Você está lembrado? Em outras ocasiões eu fiz aqui alguns vídeos sugerindo, recomendando para você vários livros sobre patrística, inclusive obras dos próprios pais. Mas eu havia dito que um dia eu ia fazer uma seleção de alguns livros onde você poderia estar se aprofundando um pouco mais na parte doutrinária sobre o que esses primeiros pais da igreja ensinaram. Então existem alguns livros sobre isso, que é um nível um pouco mais avançado, e eu fiz uma seleção, separei aqui alguns livros para recomendar a você, para ajudar você nesses estudos, para aqueles que querem se aprofundar nesses temas. É óbvio que esse material que eu vou te apresentar aqui é um nível um pouco mais avançado, como eu já disse, então é mais para os ministros, para os pregadores, para os que os expõem a palavra, que trata sobre doutrina. Mas nada que impeça que qualquer um irmão que já tenha alguma familiaridade com o tema da patrística não possa também obter esses livros. Qualquer um que tenha desejo, que quer se aprofundar nesses temas, pode também buscar esses livros e fazer seus estudos. Amém? Então, apesar de eu recomendar esses livros, o meu público-alvo que seja mais os ministros, pregadores, aqueles que pregam, porque eles que têm que se aprofundar nesses temas, esses livros é para todos aqueles que querem também se aprofundar, seja leigo, seja irmão, irmã, não importa. Está bem, meus irmãos? Então, essa é a recomendação de livros que eu vou aqui trazer para vocês. Vamos lá. Muito bem, então. Antes de eu começar aqui a mostrar alguns livros que eu selecionei para recomendar a você esse estudo da patrística e patrologia, há apenas um rápido comentário que eu preciso fazer aqui, que eu acho que é necessário, porque como eu já disse que esses livros são de um nível um pouquinho mais elevado, não seria legal você partir direto para esses livros sem primeiro você ter pelo menos lido alguns daqueles outros livros que eu já te recomendei, que eu já sugeri para você. Você está lembrado? Em um dos primeiros vídeos de recomendação de livros, eu inclusive comecei mostrando as obras dos próprios pais. E é sempre bom que você comece primeiro por esse tipo de leitura. Depois você pode pegar algum outro livro que fale sobre a história dos pais, amém? Onde você possa, então, tomar conhecimento sobre os diversos pais, tanto os pais apostólicos, como os apologistas, como os polimistas, amém? E então, com base nessas informações, você estudando esse material, então você, ao já estar familiarizado com esse tema, você então pode partir para esses livros que eu vou te mostrar aqui, que já são um nível mais avançado, porque tem a ver com a doutrina mesmo. Esses outros livros que eu recomendei, eles podem até mencionar um pouco sobre o que os primeiros pais ensinaram, sobre as polêmicas com que eles tiveram que se defrontar no seu tempo, mas nada aprofundado, na verdade, como algum desses livros aqui que eu vou estar recomendando para você. Eu praticamente posso dizer para você que vasculhei todos os tipos de livro disponível no mercado, nas livrarias, todos os livros voltados à patrística, à história dos pais da igreja, à igreja primitiva, o cristianismo primitivo na forma geral, as origens do cristianismo, todos os livros voltados a esses temas eu procurei e obtive todos aqueles que eu achei que eram mais necessários. Então, o que eu estou fazendo aqui é uma seleção desse material que eu já adquiri. Então, o que eu vou te mostrar aqui é a nata, praticamente, de todo o material disponível sobre esse tema do estudo dos pais da igreja. Então, essa é a seleção que eu fiz, é uma recomendação minha, com base em todo o material que eu já encontrei, que eu já adquiri, que
que eu vi que está disponível com base nas pesquisas que eu fiz. Então, esses livros que eu vou recomendar para você são aqueles que eu considero os mais interessantes para você estudar, para você se aprofundar, para você se familiarizar com esse tema. Mas eu volto a dizer, não vai tratar logo com esses livros, não tente adquirir um desses livros sem antes você passar por aqueles outros que eu já te recomendei, porque todas essas recomendações que eu estou aqui te passando seguem uma certa ordem, né? Vai aumentando de nível a cada vídeo, está bem? Então, alguns livros que eu vou mostrar aqui para você, na verdade são livros que até nem existem mais, estão fora de circulação, não estão mais à venda, não estão mais disponíveis nas livrarias. Mas mesmo assim eu quero te mostrar para que você tome nota, tome conhecimento desse material, para que, quem sabe, em um dado momento, pode ser que alguma livraria, alguma editora melhor, volte a publicar, renovou o contrato com os autores e voltou a publicar esses livros. Então é bom você pelo menos tomar nota, fazer a tua lista e tomar conhecimento do material que está disponível e de outros que não estão mais, mas que quem sabe até você ainda pode encontrar em algum sebo, né? No estante virtual você sempre vai encontrar livros antigos, livros usados. Alguns livros aqui são novos, alguns são usados, porque eu tive que comprar de segunda mão, porque alguns desses que estão aqui são raros, não existem mais. Então, mesmo alguns não existindo, eu vou estar te mostrando aqui, apenas para que você tome conhecimento deles e fique alerta, fique atento, para que em algum momento, quem sabe, esse livro possa voltar a ser publicado, e é a ocasião então para você tentar adquirir, está bem? Então eu fiz uma separação aqui em ordem, eu vou te mostrar aqui alguns livros de patrologia, depois eu vou te mostrar aqui alguns livros que seriam um intermediário entre patrologia e patrística, e depois eu vou te mostrar aqui alguns livros de patrística ou da doutrina propriamente dito, está bem? Então eu vou começar aqui mostrando este livro aqui para você, Patrologia, Manual de Patrologia, de Drobner. Tá? Esse livro aqui é simplesmente fantástico, meus irmãos, mas ele não está mais disponível. Esse livro aqui era da editora Vozes, um livro muito buscado, ainda há quem procure esse livro e não está encontrando. Esse mesmo livro aqui é um livro usado. Eu adquiri em um sebo lá do interior de Portugal, que aqui no Brasil já não existia mais. Entrei em contato com a editora Vozes e a própria editora Vozes está tentando reimprimir o livro, mas como venceu o contrato, eles já mandaram e-mail para as agências dos autores responsáveis e os autores não estão entrando em contato. Parece que os próprios autores não querem renovar o contrato. Então, da parte das editoras, elas querem renovar para poder imprimir, mas falta a boa vontade da outra parte. Então, enquanto eles não conseguem renovar o contrato, o pessoal fica sem o material. Tá? Já teve gente vendendo esse livro aí na internet até por quase R$1.000, só para você ter uma ideia. Né? Esse livro é simplesmente fantástico, ele conta um pouco da história dos pais. Patrologia, como já expliquei em outros vídeos, é aquele tipo de material que conta a história dos pais da igreja, faz uma lista da sua biografia, uma lista dos livros que eles publicaram, dos temas que eles estudaram. Basicamente isso. Os livros de patologia não tratam muito, não se focam muito sobre doutrina, mas é mais sobre a história dos pais em si, da literatura, das obras que eles produziram, da conjuntura doutrinária em que eles viveram no seu tempo. Então este é um livro que para pesquisa é fantástico, está bem, meus irmãos? Eu não vou aqui mostrar o conteúdo dos livros, até para o vídeo aqui não se tornar muito extenso, mas é um bom livro aqui para você registrar, tome nota aí, né? Tente aí buscar, vai que de repente você entre num sebo aí e você encontra esse livro até a preço de banana, é possível, né? Vai que o chefe lá, o proprietário lá da loja não sabe que esse livro aqui é raro, está todo mundo procurando ele. Então se você encontrar esse livro aqui a um bom preço, junte o dinheirinho e pode comprar, porque é um bom investimento, está bem? Certo, um outro livro de patrologia que eu vou te indicar também não está mais disponível, infelizmente. Esse aqui é o livro de patrologia da editora Paulinas, de Altaner e Stuyberg. Tá? É um outro livro no mesmo tipo de livro aqui do Manual de Patologia, ou seja, é um livro que vai mostrar para você um resumo biográfico de todos os pais da igreja,
amém? Não só do período pré-niceno, que é o nosso alvo principal, mas de todos os outros períodos, envolvendo o período pós-Niceia, dos outros concílios, os pais dos concílios de Constantinopla, Calcedônia, Éfeso, enfim. Então, esse aqui é um excelente livro de pesquisa. Basicamente, volta e meia eu venho aqui fazer minhas pesquisas, né, para saber sobre a história de um pai. Você pode ver que é um livro bem usado, ó, bem antiguinho, né? Comprei usado também, tá? Então, se você encontrar esse livro aqui no sebo, pode adquirir, pode comprar, porque é uma excelente ferramenta de pesquisa e de estudo. Está certo? Agora vou te recomendar um livro de patologia que está disponível à venda. Ufa, que bom, né? Finalmente. Esse aqui, Curso de Patrologia, do autor, deixa eu ver o nome dele, Padre João Batista Lourenço, tá? Curso de Patrologia. Esse livro, meus irmãos, você vai encontrar disponível aí. Esse livro aqui está à venda. Esse aqui é novinho, tá? Só que tem algumas peculiaridades que eu mesmo não entendi muito bem. Esse livro aqui parece que foi impresso lá em Portugal, Braga. E aqui diz que é de 1948. E não somente isso, a formatação do livro, não sei se você vai conseguir ver aí, é naqueles moldes antigos. Se você já foi numa biblioteca pública e pegou aqueles livros antigos, você vai ver que a formatação das letras segue aquele modelo antigo, olha. Tem um dado momento que até as linhas estão tortas por causa do prelo, eu não sei. Eu não sei porque eles não quiseram se atualizar, em vez de fazer uma nova diagramação, sei lá. Eles vendem esse livro dessa forma aqui ainda. Tá? Como eu disse, de 1948, e está sendo vendido desse mesmo jeito aqui. É um bom livro, é um excelente livro. Tem um apanhado completo sobre os principais pais de toda a história da igreja. Dá um resumo das suas obras, da sua biografia, como é que eles foram salvos, como que eles conheceram a Cristo, como que eles se converteram. E, como eu disse, também traz aqui um breve resumo sobre algumas polêmicas, sobre os seus ensinos. Amém? Então esse é um bom livro aqui de patologia, curso de patologia. Há um outro livro de patologia também que eu posso recomendar para você, que também está disponível, tá? Que é a série Patrologia, da editora Dom Bosco. Este aqui é o volume 1, de um total de 8 volumes. Esse que é o pequeno problema, meus irmãos. A editora Dom Bosco não vende esses livros separadamente. Para você adquirir esse livro, você vai ter que adquirir todos os outros. Esse aqui é o volume 1, que é o volume que trata sobre o período que mais nos interessa, que é o período pré-niceno. Aqui estão os pais principais desse período, a sua biografia, suas obras, certo? Então, esse é o volume 1 de um total de 8 volumes. É uma pena, eles não vendem separado. Para você adquirir esse aqui, infelizmente, você vai ter que comprar os outros 8. Né? Então, mas é excelente, é fantástica essa coleção aqui. Tá? Para mim, o que me importa seria até o volume, acho que o volume 2 e 3 também são interessantes, e em especial também o último volume, o volume 8, que trata sobre os pais orientais. Havia um livro que também já não existe mais, não está mais disponível, que falava um pouco sobre os pais orientais da igreja. Você tem pouco material falando sobre eles. Então, para suprir a carência desse material, então essa série da Dom Bosco de patologia, o último volume, que inclusive é o volume mais extenso da série, talvez tenha 1000 páginas ali, não sei quantos são. Então, todo esse livro, o 8º volume, fala bastante sobre os pais do período das igrejas orientais, tá bem? Então é uma excelente dica aí. São 2 livros de patologia que estão disponíveis no mercado. Amém? Agora, para suprir esta carência, já que nós não temos muitos livros de patologia disponível, existem alguns livros que são meio patologia e meio patrística, porque são livros que, além de tratar sobre a história dos pais da igreja, contando a sua biografia, também te dá um resumo da doutrina. Né? Então existem alguns livros intermediários, eles são meio patologia e meio patrística. Eu separei alguns aqui que eu acho que seria interessante você adquirir, se caso você quiser. Vou começar por esse livro aqui, da História da Literatura Cristã Antiga, Grega e Latina,
da editora Loyola, Edições Loyola, de Cláudio Morischini e Enrico Norelli. Meus irmãos, esse livro é simplesmente fabuloso, é simplesmente fantástico. É uma espécie de patrologia também. Este livro aqui conta bastante a história dos pais, certo? E também dos seus ensinos, da sua doutrina, do desenvolvimento doutrinário desde o princípio da origem da igreja. Este aqui é uma coleção de 3 volumes. Só que dos 3 volumes, dos 3 tomos, só restou este aqui. Os outros 2 já não existem mais, né? Então, mas é interessante, geralmente quando é uma coleção, é sempre o volume 1 que mais desaparece. Mas esse aqui foi o caso contrário. O volume 2 e o volume 3 são os que sumiram já, não existe mais. Tá? Mas tudo bem, para nós o que importa é o volume 1, porque aqui trata da parte patrística, pré-nicena, digo, desde o apóstolo Paulo até a era de Constantino, ou seja, até o período de Nicéia ali mais ou menos. Então esse livro aqui é fundamental. Tá? Esse livro é fantástico, se você conseguir obter ele, aproveite, ele ainda está disponível, ainda você encontra esse livro aí nas livrarias, mas o volume 2 e o 3, ele não existe mais. Agora, por que o volume 2 e 3 não existe e o volume 1 ainda existe? Porque, como eu disse, geralmente é o volume 1 que desaparece primeiro. O que acontece é o seguinte, os padres, quando eles fazem curso de patologia, quando eles fazem curso de patrística, eles sempre recomendam para os seus estudantes não começar estudando o período pré-niceno. Eles recomendam eles não estudarem o volume 1. Eles preferem orientar os ex-estudantes a estudar primeiro Agostinho, Ambrósio, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa, ou seja, os pais do período do século IV e V e diante, que é ali onde já está a doutrina trinitária já estabelecida, fundada. Então, eles preferem que os seus estudantes se enfoquem mais nesse material. Aí eles dizem, olha, depois que você estudar essas obras, esses livros, então você pode ir para a patrística pré-nicena, porque para eles não é muito interessante esse período. Por quê? Porque ali não tem a doutrina da trindade, certo? Por isso que o volume 2 e 3 dessa série aqui não existe mais, porque eles recomendam mais os outros volumes do que este aqui, porque aqui não tem a doutrina da trindade. É claro que, bom, eu já comentei com você em outras ocasiões, né? Todos esses livros aqui que eu estou mostrando para vocês, todos eles são livros escritos por trinitários, infelizmente. Eles sempre vão puxar a brasa para a sardinha trinitária, né? Então nessa hora você tem que ter um jogo de cintura aí e apenas tentar absorver o material e levar em consideração apenas o material histórico que eles apresentam, e que realmente são úteis e que têm utilidade para nós. Tá bem? Um outro livro que eu vou te recomendar, que é muito parecido, inclusive o título do livro é parecido, História da Literatura Cristã Antiga, só que agora este do meu autor preferido, meu escritor preferido, Justo Gonzalez. Lembra? Eu já recomendei aqui alguns livros dele outra vez, em outra ocasião melhor. Então agora estou te recomendando este livro aqui, fantástico, da editora CPAD. Tá? É isso? CPAD? Isso. Tá? Meus irmãos, esse livro aqui é formidável. Esse livro aqui é um intermediário entre patrologia e patrística, ou seja, ele vai te dar um resumo da biografia dos pais, dos principais pais, desde a igreja antiga, e também da doutrina, dos temas doutrinários que eles debateram no seu tempo. Vai tratar sobre os temas voltados à origem do cristianismo, né? Vai analisar escrituras da Bíblia, né? E alguns livros geralmente começam pelas escrituras, pelas as cartas de Paulo, os evangelhos, e depois eles vão para os apóstolos e para os discípulos dos apóstolos. Então esse livro aqui é uma excelente dica que eu dou para você. Como eu já disse, você pode ver, o título do livro é parecido, né? História da Literatura Cristã. Porque, como eu disse, são livros parecidos com o tema da patologia. Porque a patologia lida com a história da literatura dos pais, o que esses pais produziram. Mas esse também trata um pouco sobre a doutrina. Então é um intermediário, certo? Um outro livro, na mesma sequência, também de Justo Gonzalez, que eu posso recomendar para você, é essa história, uma história do pensamento cristão. Esse livro também é outro livro maravilhoso que você também pode adquirir. Amém? Só que é um pequeno problema. Esse aqui faz parte de um combo de 3 livros. Esse aqui é o volume 1, que é o que nos interessa, porque aqui
Justo Gonzalez trata do início da igreja, né? A igreja antiga. Este aqui diz que vai dos primórdios até o concílio de Calcedônia. Até esse período vale a pena você estudar. Amém? Então esse aqui é um livro sobre a história da igreja, sobre a história da igreja primitiva, né? Então esse livro aqui é o volume 1, e pode ser que você encontre esse livro aqui separado do combo, né, eu já tentei encontrar, em alguns lugares você encontra, às vezes ali na estante virtual, às vezes você encontra esses livros vendidos separadamente, mas eu no caso eu acabei comprando o combo completo, eu comprei os 3 livros, até vou mostrar aqui para você ver que eu nem toquei neles. Ou seja, eles estão lacrados, olha só, estão com plástico aqui ainda, ó. Nem abri eles. Talvez algum dia eu vou, talvez ler, estudar eles, né? Mas como o nosso foco aqui é a patrística pré-nicena, então aqui ele vai falar bastante sobre esse período, tá? Aqui os volumes 2, até posso mostrar, esse aqui é o volume 2, trata desde Agostinho até as vésperas da Reforma. E o volume 3 trata da Reforma Protestante até o século XX. Tá? Esse aqui é o livro preferido dos evangélicos. Os evangélicos eles gostam mais de estudar sobre a Reforma, sobre Lutero, Calvino, essa é a fase que eles mais se interessam. Este aqui é o livro preferido dos católicos. Essa era a fase da igreja que os católicos mais gostam de estudar, de Agostinho em diante. Né? E este livro aqui é o preferido, é o xodó dos crentes da mensagem. Nós que estudamos a patrística, nós que nos importamos com o período pré-niceno, então este aqui é o nosso livro mais importante. Está bem? Então esta é uma outra recomendação que eu posso fazer aqui para você. Certo? Agora eu vou mostrar para vocês alguns livros que eu separei, tratando basicamente sobre doutrina. Agora sim, tudo isso aqui é material histórico, contando um pouco sobre a vida dos pais, as suas obras, o que eles escreveram, o conteúdo de cada obras. Mas agora eu vou te mostrar aqui alguns livros que eu separei que tratam sobre doutrina, ou seja, para você estudar os temas doutrinários. E por isso que eu disse que essa seleção de livros aqui é basicamente para ministros, porque eles são os que ministram. E é muito bom que os ministros tenham conhecimento doutrinário sobre esses temas, sobre essas doutrinas, sobre esses ensinos, até para eles depois poderem ter estrutura, ter um subsídio, para poder expor e até combater essas falsas doutrinas, as heresias, principalmente as 3 heresias trinitárias, que são 3, né? A doutrina da Trindade, a doutrina unicista e a doutrina ariana. Todas essas 3 doutrinas todas elas são trinitárias, mas são heréticas. Mas como que você vai combater essas doutrinas sem primeiro conhecer? Você não pode expor ou tentar desvelar ou tentar desmascarar ou expor os seus erros e problemas sem antes conhecer. Você não pode fazer isso. Amém? Então eu separei aqui alguns livros e eu vou começar por esse livro aqui de patrística. Amém? Esse livro aqui é simplesmente formidável, de J.N. de Kelly. De todos os livros que eu já te mostrei e dos que eu vou ainda te mostrar, de todos eles, o mais importante é este aqui. Amém? Se você quiser adquirir só um livro, qual seria, irmão Diógenes? Este aqui. Esse aqui você tem que ter. Porque J.N. de Kelly foi formidável, foi muito feliz nessa obra, porque ele usou uma linguagem neutra neste livro. Embora ele mostre para você que ele é trinitário, como eu já te disse, todos os autores são trinitários, ele pelo menos é justo, ele é honesto. Ele sabe mostrar os 2 lados da moeda, digamos assim. Então, ele soube fazer isso com muita maestria. Então aqui, ele dá para você um resumo de todos os pais da igreja e o período pré-niceno, e passa um pouco do período pré-niceno também. Vai até Constantinopla, eu creio, ou Calcedônia. Né? Esse livro aqui seria muito bom você ler pelo menos até o capítulo 12. Tá? Eu li 11 capítulos, só falta mais um capítulo. Você lendo até o capítulo 12, já está bom. Como eu disse, eu não vou aqui mostrar para você o conteúdo para não tornar o vídeo aqui muito extenso. Mas em outras ocasiões eu vou fazer um review de cada um desses livros separados. Eu vou mostrar o conteúdo para você, o resumo, o sumário, o índice, tá bem? Eu vou tentar fazer aqui alguns vídeos mostrando aqui o conteúdo de cada um desses livros. Mas esse livro aqui é fantástico, tá bom? Esse livro também é muito usado nos seminários de teologia.
Esse livro aqui é levado pelos professores lá, eles ministram aulas, preparam aulas de teologia baseado neste livro aqui. Tá? Nós aqui não estamos fazendo um curso de teologia, tudo nós queremos é ter uma informação doutrinária sobre o que os primeiros pais ensinaram, os problemas que eles tiveram que enfrentar. Então este livro aqui é muito bom. É uma principal dica aqui, de todos os livros que eu estou te recomendando, este livro aqui é essencial você ter. E graças a Deus esse livro ainda está disponível. Estou gravando esse vídeo aqui em 2025, já vi, está bem disponível esse livro ainda. Tá? Mas o problema é que muitas vezes um livro, como eu já te falei, já te expliquei, o livro às vezes sai de circulação. A editora não consegue renovar o contrato e não pode mais imprimir. Então, enquanto ele está disponível, né, faça o esforço e adquira. Depois desse livro, eu sou obrigado a, na ordem, te recomendar este outro livro aqui. O Deus da Salvação, História dos Dogmas. Esse livro aqui, ele é tão formidável quanto esse aqui de J.N. de Kelly. O autor, inclusive, ele usa uma linguagem parecida. Né? Na verdade, são dois autores, não sei se vou saber pronunciar correto aqui. Bernard Sesbowe e J. Wolinski. Esse livro é da editora Edições Loyola. Esse aqui é uma coleção de 4 livros, são 4 tomos. É uma coleção de 4 livros. Mas o bom é que neste caso aqui, eles vendem esse livro separadamente. Então, para nós o que importa, nós que estudamos o período pré-niceno, para nós o que importa é o volume 1. E aqui, neste volume 1, ele vai tratar sobre os estudos doutrinários dos primeiros pais. E vai mostrar aqui, vai começar pelos evangelhos, pelas cartas de Paulo, dos apóstolos, depois vai para os seus discípulos. Amém? Então, esse livro aqui é fantástico. Ele vai te dar aqui um resumo também dos concílios, da política, da crítica envolvendo o trabalho das heresias, que foi combatido, sim, principalmente na época de Nicéia, no Concílio de Nicéia, o trabalho doutrinário lá que os pais desempenharam para combater Ário, a doutrina ariana. Então aqui você tem um resumo do que se passou nesses concílios. Então esse livro aqui é extremamente necessário. Aqui é um livro que fala sobre os dogmas, a história dos dogmas, como que os dogmas se desenvolveram, como que a doutrina Trindade começou a surgir, a se desenvolver. Tá bom? Essa aqui é uma excelente dica. Esse livro ainda está disponível. Ainda você encontra esse livro aqui. Tá bom? Depois desse, o próximo que eu tenho que te recomendar é História da Filosofia Patrística, também da Edições Loyola, de Cláudio Moreschini. Tá? É um calhamaço. Esse livro aqui, meus irmãos, deixa eu ver quantas páginas tem aqui. Tem quase 780 páginas. Esse livro também, meus irmãos, é formidável. É simplesmente fantástico. Eu, volta e meia, venho aqui, recorro a ele para fazer minhas pesquisas. Lembra daquele estudo que eu ministrei sobre o prólogo do Evangelho de João? Teve um tópico ali que eu tratei sobre Justino, sobre como que ele explicava a questão do Logos. Lembra? Pois é, eu me baseei um pouco neste livro aqui. Embora no livro do J.N. de Kelly, ele também trata sobre esse mesmo tema do Logos de Justino. Mas esse livro aqui é formidável, fantástico. Tá? E a linguagem desse livro, né, é bem acessível. Embora esteja no nível acadêmico, está num nível que você pode compreender. Então é um excelente livro, uma excelente ferramenta aí de estudo para você se aprofundar em doutrinas. Está bem? E um outro livro que eu vou te recomendar é desse livro aqui de Jaroslav Pelikan, Tradição Cristã número 1. Isso aqui é uma coleção de um total de 5 livros. É um livro, é uma série contando sobre a história do cristianismo. O Pelikan, ele tem esse nome porque ele era filho de eslovacos, mas ele era americano, lá de Ohio, já falecido, faleceu em 2006, era um mestre da história do cristianismo. E aí que está, os outros livros que você encontra sobre material de patrística são livros da história da igreja,
livros que falam sobre a história do cristianismo, livros sobre a história da teologia. Eu tenho aqui alguns livros que também poderia trazer, só não trouxe aqui para não tornar esse vídeo muito longo. Mas em uma outra oportunidade eu posso trazer alguns livros aqui para você sobre a história do cristianismo, que volta e meia alguns livros tratam sobre esse período pré-niceno, como este caso aqui, esse aqui é o volume 1. Como eu disse, um total de 5 volumes. E o bom é que esses 5 volumes são vendidos separadamente, você não precisa adquirir todo o tomo. Ele é vendido o box, mas você pode comprar separado. O problema é que o volume 1 já está esgotado, você não encontra mais. Quando encontrei o volume 1 separado, eu corri atrás e adquiri ele. Tá? Então é muito difícil você encontrar o volume 1 porque todo mundo está buscando, porque é a parte que mais interessa para nós, né? Mas o volume 2, 3, 4, 5 você encontra fácil. Então, geralmente, para você conseguir o volume 1, só que você adquire o box completo. E aí não convém, né? Mas faça uma pesquisa, de repente você encontra aí, como eu encontrei esse separado, novinho, não é usado, é novo, tá? Algumas livrarias talvez pegam o box, tira os livros ali e vende separado. Porque os livros são vendidos separado, mas o volume 1 desapareceu. Esse livro aqui também é fantástico. Pelicante dá um breve resumo dessa primeira fase da igreja, que envolve o período pré-niceno e um pouquinho também depois de Nicéia. Está bem? Esse livro aqui eu te recomendo, certo? Um outro livro que eu posso recomendar para você é esse aqui, O Nascimento dos Dogmas Cristãos, também da Edições Loyola, de Bernard Meunier. Ok? Não estranhe o volume do livro, ele é bem fininho, certo? Tem o quê? Pouco mais de 140 páginas. Mas, irmãos, esse livro aqui é fantástico. Esse livro aqui também trata sobre a história dos dogmas. E é impressionante como esse livro aqui soube resumir com perfeição vários temas, várias doutrinas sobre os primeiros pais, os problemas que eles enfrentaram, certo? O único problema é que esse livro também não está mais à venda. Não está sendo mais vendido. A editora Edições Loyola não está mais vendendo esse livro. Tá? Eu, inclusive, adquiri esse aqui usado. Então você pode procurar, de repente, na estante virtual, talvez você encontre esse livro aqui. É um livro formidável, fantástico, que eu recomendo você procurar. Se você não encontrar, deixe na tua lista, de repente daqui a pouco ele aparece, ou pode ser que a Edições Loyola volte a publicar este livro. Às vezes o que acontece é que livros de uma editora passam depois a ser reimpresso ou republicado por outras editoras. Está acontecendo isso. Tá certo? Então, esta é uma outra recomendação aqui que eu dou para você. Um outro livro também, tratando sobre o mesmo tema dos dogmas, é A História do Dogma Cristológico na Igreja Antiga, da editora Vozes, de Franz Danzel. Esse livro aqui ainda está disponível. Esse livro você encontra. Esse livro aqui é formidável também. Traz aqui um bom resumo sobre a doutrina dos primeiros pais, sobre cristologia, sobre os dilemas envolvendo aí os principais concílios. Então, é um livro aqui que te dá uma síntese de boas informações sobre este período, do período pré-niceno da igreja. Tá bom? E, para encerrar, meus irmãos, esses são os livros principais aqui que eu poderia recomendar para você se aprofundar em termos doutrinários. Tá? Mais uma vez, eu volto a dizer, se você não precisa adquirir todos esses livros. Se você quiser adquirir só um, eu vou dizer, né? A preferência é esse aqui. Esse é o mais importante. Esse não pode faltar na tua biblioteca. Busque, compre, adquira o teu enquanto ele ainda está disponível. Porque aqui no Brasil nós temos esse problema crônico. Quando o livro sai de circulação, muitas vezes não se renova o contrato e nunca mais é publicado. Aí quem tem o livro vende a R$1.000 até mais. Tá? Então, depois desse livro, se você quiser adquirir mais um, eu te recomendo a este aqui. Tá? Ou um daqueles livros aqui da história da literatura cristã. Né? Qualquer um desses dois aqui. Você não precisa ter os dois, tá? Eu não vou te dizer qual dos dois é melhor. Os dois são fantásticos. Se você quiser só um, esse aqui está ótimo. Ou se você quiser de Justo Gonzalez, também pode ser. Tá bom? Então, esses são os livros que eu te apresentei aqui para você se aprofundar em doutrina. Tem mais uns 2 livros que eu quero te recomendar, que não são, na verdade, livros que tratam sobre doutrina, mas são ferramentas, digamos assim, de pesquisa, de estudos. Né? Como este livro aqui, A História da Literatura Cristã Primitiva, do alemão Philipp Willauer, tá? Da editora Academia Cristã.
Esse aqui é um livro que você não precisa ler de capa a capa, é um livro para você fazer pesquisas. Esse livro aqui, o Felipe, em um dado momento, dedica uma boa parte para falar sobre a literatura dos pais pré-nicenos. Fala aqui sobre as cartas de Inácio, as cartas de Clemente, de Justino, de Irineu, de Pápias. Então ele te dá aqui um breve resumo sobre a vida deles, sobre a obra deles, o que eles produziram, sobre o que eles trataram, o que eles ensinaram. Então, geralmente, quando você lê as obras da patrística, ou seja, as obras dos próprios pais, né, é muito bom, às vezes, você depois vir para um livro como esse, onde Felipe aqui vai te dar alguma orientação detalhada sobre aquele livro. Vamos, por exemplo, Diálogo contra Trifão, né, de Justino. Então aqui ele vai te dar um resumo sobre este livro, quando foi escrito, sobre o que ele trata. Então é muito bom. Eu espero que trate aqui, agora não estou lembrado, mas pelo menos de outros livros dos pais da igreja, Philipp Willauer, ele vai tratar. Então é um instrumento, uma ferramenta de pesquisa, tá bom? É uma recomendação que eu dou para você. E uma última ferramenta de pesquisa que eu poderia sugerir para você é para aqueles talvez que perguntassem: irmão Jorge, não existe um dicionário sobre termos da patrística? Existe. Tem esse aqui, Dicionário de Literatura Patrística. É um dicionário, então como todo dicionário, você não precisa estar lendo de capa a capa. É um calhamaço, é um tijolão esse livro aqui. Tá? É um livro para pesquisa, né? Para quem quiser tirar algumas dúvidas rápidas, né? O único problema é que esse livro aqui foram escritos por vários estudiosos, né? Esse aqui é da editora Ave Maria. O que acontece é que há muitos tópicos aqui que foi escrito num nível bem avançado, uma linguagem bastante acadêmica, ou seja, há alguns tópicos aqui que são bem difíceis de você, na verdade, compreender e assimilar. Tá? Mas mesmo assim, é uma ferramenta muito útil para você pesquisar sobre patrística. Todos os temas, todos os pais da igreja você encontra aqui também. Quer saber alguma coisa sobre Santo Agostinho, sobre Justino, você vem aqui, ele te dá um breve resumo de tudo que eles ensinaram, tudo que eles vivenciaram. Está bem, meus irmãos? Esses são os principais livros que eu poderia te recomendar aqui. Em uma outra ocasião, eu vou fazer um review de livros sobre a história do cristianismo, que também trata sobre esse período envolvendo os pais da igreja, o período pré-niceno. Vou também trazer aqui uma seleção de livros sobre a história da igreja. Existem vários livros de história da igreja e alguns também possuem vários tomos, são coleções, são boxes de 3, 4 livros, mas que também são vendidos separadamente. Então, neste caso, o que nos importa sempre é o primeiro volume dessas séries, que trata sobre a igreja antiga, amém? Que envolve os pais pré-nicenos, que é a parte que mais nos interessa, que nós mais estudamos. Então isso vai ficar para uma outra oportunidade. Eu vou separar aqui alguns livros. Tem outros livros também de Justo Gonzalez, também sobre patrística. Há outros livros sobre o cristianismo primitivo que ele escreveu, porque ele foi um grande mestre de patrística, um grande mestre do cristianismo primitivo. Também vou fazer aqui um review de livros só de Justo Gonzalez para você adquirir. Eu já disse para você em uma outra ocasião, se você qualquer livro de Justo Gonzalez que você encontrar, pode comprar, pode adquirir, porque todos eles são fantásticos. E Justo Gonzalez se expressa de uma forma maravilhosa, é bem fácil de você entender. Tá bem, meus irmãos? Essas são as minhas recomendações, eu espero que você tenha gostado. Me despeço de você, agradecendo pelo tempo que você esteve aqui comigo. E não deixe de curtir o vídeo, dê o seu like, comenta, compartilhe. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para você receber as notificações aqui do material que estamos aqui trazendo. Está bem? Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.